Vamos falar agora com o Gustavo Ayala, que é CEO do grupo Bolt. Está aqui com a gente. Bom dia, Gustavo. Já é a segunda participação dele no Mercado Aberto. Agradeço demais. Por que o Gustavo está aqui, gente? Eu vou espelhar algumas artes antes, porque é uma outra matéria que tem a ver com o seu bolso, o bolso do consumidor, mas agora tem a ver com a conta de luz. Se você acha cara, o Gustavo vai contar para a gente se ela pode ficar ainda mais cara depois que essa medida provisória foi aprovada ontem, meio em toque de caixa, porque foi numa sessão rapidinha, né? Comissão mista, depois em alguns segundos de forma simbólica na Câmara e no Senado. E o que muda, né? Primeiro, isso aqui que é muito positivo, a abertura do mercado de energia, porque isso aqui estimula a competição. É o contrário do que a gente estava falando no mercado da aviação. A partir de agosto de 26, olha, indústria e comércio já podem escolher quem será o seu fornecedor, seu provedor de energia. Assim como acontece com empresa de celular, sabe? Lembra quando a gente aprovaram aquela migração, você vai migrando de uma operadora para outra, é mais ou menos isso. E os demais consumidores, a partir de dezembro de 2027, nós, em algum momento, eu e você, vamos poder escolher quem vai ser o nosso provedor de energia, quem tiver a conta mais barata. Depois tem a conta de desenvolvimento energético, isso também é positivo, né? A partir de 27 será estabelecido um teto de gastos com base no orçamento de 25, né? Então, quer dizer, você aqui está incluindo todas aquelas políticas públicas do governo que dá tarifa mais barata ou gratuita para famílias de baixa renda. Agora tem um teto, porque todos os outros consumidores desse grande pool de energia pagam essa conta. Aí na próxima tela, mais algumas mudanças. A gente elegeu algumas, a medida provisória é extensa. Aqui, armazenamento de energia, projeto que incentivos para sistemas de armazenamento por baterias no Brasil. Também bacana, está olhando para o futuro, né, uma tendência. E micro e mini geração de energia solar, isso aqui foi um jabuti. A Câmara dos Deputados excluiu a cobrança adicional para quem instalar painéis solares em casa. Não, isso aqui é positivo ainda, né? Quer dizer, não sei se é positivo, a gente vai perguntar para o Gustavo. Quem põe painel de energia solar em casa não vai ter que pagar nenhum adicional. Agora vem um jabuti nisso também, que é aquele curtailment, né? Quando você tem um corte de geração de energia, porque o sistema está sobrecarregado, tem uma sobreoferta de energia, as usinas solares e eólicas serão ressarcidas pelo consumidor. Você terá um adicional, e é isso que a Abrace, né, diz que pode redundar num aumento de 7 bilhões de reais na conta de luz. Então, agora eu volto para o Gustavo para ele nos explicar, tentar traduzir, porque é complexo, é amplo, essa MP do setor elétrico. Gustavo, o que muda de fato na vida do consumidor? O que você pode eleger, se a gente for eleger assim, duas grandes colunas, os pontos positivos e o que a gente deve ficar em atenção porque é negativo na aprovação dessa lei? Bom dia. Uma coisa muito boa que aconteceu, esse avanço, foi a abertura do Mercado Livre. Então, aquele prazo ali de agosto de 26 foi esticado um pouco, então vai ficar para 24 meses, indústria e comércio, e 36 meses o consumidor residencial. Isso é muito benéfico, é uma pauta já há 30 anos, e o Mercado Livre, de fato, abre agora em 2025, né, com essa lei, e tem essas datas para abertura. Então, muito bom para todo mundo. Vai ter acesso à energia muito mais barata. E a parte lá outro grande benefício, então assim, a expansão do Mercado Livre foi um benefício fantástico para todos os consumidores. Foi um grande marco para o setor elétrico, uma modernização do setor elétrico. Agora, outro ponto positivo foi colocar um teto nos gastos da CDE. A CDE é um subsídio, é uma conta, né, uma rúbrica que tem muita coisa ali incluída, de subsídio para o setor elétrico em geral, e você não tinha um teto. Então agora você tem um teto, o teto é o limite de 2025, e se passar do teto, cada beneficiário vai pagar o excedente. Então isso é uma medida muito positiva para o setor, porque a gente tem visto essa CDE, essa rúbrica sendo colocada como lobby, ou seja, tudo que vem de subsídios é colocado ali. Agora, os aumentos ali para o consumidor, né, que estão aí já da medida provisória 304, principalmente a confusão de papel do Congresso em contratar novas fontes. Tá? No setor elétrico, você tem diversos órgãos, tá? Você tem o Operador Nacional do Sistema, que trabalha em conjunto com a empresa de planejamento energética, que é a grande responsável ligada ao Ministério por indicar o que deve ser o planejamento do setor, tá? A expansão do setor, tanto como transmissão, bateria, também como fontes, né? Quais fontes devem pautar a expansão do setor.
e não o papel do Congresso. O Congresso, ele contrata ali pequenas centrais hidrelétricas, um volume muito alto, tá? Colocou como lei que é obrigado o Brasil a contratar essas fontes. Também fontes a carvão, que são fontes que foram importantes, mas agora daqui para frente não é uma fonte importante em lugar nenhum no mundo, tá? Então o Congresso ele obriga o Brasil a contratar isso e quem paga no final são os consumidores. Então você tem essas dicotomias, esses jabutis ali na MP 304 e por outro lado você tem muita coisa boa que foi ali a abertura do setor, a abertura do Mercado Livre, isso aí é muito importante aí para todo mundo. Diversos países já fazem isso há muitos anos. O Brasil tem 30 anos nessa luta aí para abrir o Mercado Livre e em 2025 se consolida de fato essa abertura, é um marco para todo o setor elétrico. Ótimo, não, então só para corrigir, porque estava uma informação errada na arte, então na verdade agosto de 2026 era a proposta original do governo, o que o Congresso fez foi ampliar um pouco Exato. esse prazo, né, para entrar em vigor, então indústria e comércio tem até 24 meses para começar essa abertura no mercado de energia, os consumidores residenciais, né, como nós, todo mundo, normal, 36 meses, mas isso pode, esse é o prazo máximo, né? Isso pode acontecer antes, É o pelo que prazo a gente máximo. estava conversando, Gustavo. E aí esses jabutis, na verdade, quando você estabelece um teto para aquela conta de desenvolvimento energético, onde ficam todos esses penduricalhos da conta de energia que tornam ela mais cara, então, na verdade, é um teto para isso, né? Para os jabutis, para eles não elegerem tantos jabutis, que normalmente privilegiam grupos muito específicos, né? Quer dizer, grandes empresas ou grupos ou empresários determinados quando você põe essa obrigação de contratar pequenas centrais hidrelétricas ou então energia mais poluente de carvão, tinha uma de gás natural que acabou ficando de fora, podia ter sido pior. Agora, vamos falar um pouco sobre esse mercado aberto. Que perspectiva isso abre para o consumidor, né? Para as pessoas do dia a dia, para o comércio e para a indústria? Isso vai baratear a conta de luz? Já tem uma estimativa de quanto? Sim, essa em torno de 250 bilhões de reais, tá? Isso deve impactar 60 milhões a 90 milhões de consumidores, que é um número gigante no Brasil, né? O Brasil é um país continental e normalmente quem compra energia para todos os consumidores residenciais ou pequeno consumidor é a própria distribuidora local. E ela compra energia de Angra 1, Angra 2 de Itaipu, ela obrigatoriamente compra esses contratos. Esses contratos são indexados à inflação, às vezes até 30 anos de inflação que o brasileiro paga. Agora, com o Mercado Livre, você vai poder comprar energia de fontes muito mais modernas e sem essa indexação de inflação. Então, no longo prazo, a conta vai baratear para todo mundo. Tá? Você pode ter um evento ou outro de falta de chuvas, mas no longo prazo vai ser um benéfico para todo mundo. O consumidor ele vai pagar mais barato, ele vai poder pagar planos diferentes, mais adequados ao consumo dele. Tá? Por exemplo, até esse evento do curtailment lá principalmente no Nordeste, que tem um desperdício de energia renovável. Tem tanta energia renovável no Nordeste que o operador nacional tem que mandar desligar em algumas horas do dia, tá? Porque você não precisa dessa energia. Então, poderiam fazer planos, tá? Dependendo do consumidor, a pagar muito mais barato durante o dia. Então, seria muito mais benéfico, ou seja, ele teria um estímulo a consumir e ter essa oferta e demanda mais eficiente, podendo até consumir essa energia que estaria sendo desperdiçada. Então, o Mercado Livre, ele é um elemento aí de transição energética, tá? Ele vai favorecer a transição energética para o Brasil e trazer economia para todo mundo. Excelente, né? Aí você vai adotar vários modelos diferentes, específicos, como você disse, né? Para cada região, para cada estado. Agora, Gustavo, eu acho que fica só a última pergunta, de forma rápida. Primeiro, todo mundo tem na cabeça, né? Por que num país, a gente está aqui na pré-COP, em semana de pré-COP, o que você pode ressaltar do seu setor, especificamente para a COP? A gente tem 85% da matriz energética limpa, renovável, é uma maravilha isso num país, mas mesmo assim, apesar dessa abundância, dessa oferta de energia barata e não poluente, ou pouquíssimo poluente, mesmo assim o Brasil tem uma conta de luz altíssima. Por quê? Exato. O Brasil ele gera muito barato, mas a conta é muito cara.
Então, justamente por esses subsídios, essas contratações que o Brasil não precisa de energia, fazer uma política para carvão, né? O Brasil deve precisar de uma energia carvão, uma ou outra, mas não uma política como foi colocada na lei, tá? E então esses subsídios que fornecem um sinal equivocado aí para o consumidor, e o consumidor paga no final. Então faz com que a conta fique mais cara. Agora, em termos de COP, o Brasil é o país do G20, tá? O único país do G20 que vai bater a meta da COP 28, né? Até 2030, que é você ter, principalmente o setor elétrico, você ter aí mais de 80% da energia sendo de fontes renováveis. E o Brasil já está em 85%. Então, o Brasil é um país relevante que vai bater essas metas aí. Isso é um orgulho aí para todo mundo. E o Brasil, nesse quesito, ele vai super bem. Ele tem uma vocação natural para fontes renováveis, para não emissão de carbono. Então, o Brasil ele é um exemplo aí para os outros países e é o país aí do G20. Alguns países têm metas de 50%, né, de fontes renováveis. O Brasil já está em 85%. O Brasil está muito à frente de qualquer outro país do G20.